Olá, sejam bem-vindos à aula sobre métodos de buscas em estruturas de dados. Os algoritmos de busca são fundamentais para o campo da ciência da computação, desempenhando um papel crucial em um monte de aplicações práticas, desde a busca por informações em um banco de dados até a localização de um arquivo em um sistema de arquivos complexo. Estes algoritmos permitem que os computadores realizem tarefas de buscas de maneira eficiente e rápida, economizando recursos computacionais e, mais importante, tempo, o que é especialmente crítico em sistemas de grande escala e aplicações em tempo real. Então, a busca é uma tarefa frequente, necessária para recuperar informações de um conjunto de dados. E existem vários métodos e estruturas que podem ser utilizados para realizar a busca. Dado um conjunto de elementos, onde cada um é identificado por uma chave, o objetivo da busca é localizar nesse conjunto o elemento que corresponde a uma chave específica. E aí vamos alinhar aqui alguns termos. Primeiro, tabela. Representa qualquer estrutura de dados usado para armazenamento e organização dos dados. Tabela é um conjunto de elementos que nós chamamos de registros. Então vamos pensar a tabela lá como aquela tabela que nós já conhecemos do Excel, né? Uma lista de alunos mesmo ali podemos representar como uma tabela. Isso vai ser uma tabela. Qualquer estrutura de dados usada para armazenar dados. Assim, da tabela existe uma chave associada a cada registro. E aí essa chave pode ser interna, ou seja, a chave está contida no registro. Externa, ou seja, a chave é armazenada numa tabela de chaves separadas que inclui ponteiros para os registros. Chave primária, para todo o conjunto de dados existente, pelo menos um conjunto exclusivo de chaves. E chaves secundárias, que são chaves não primárias, que não precisam ter valores exclusivos. E aqui cabe a gente definir os valores exclusivos. É aqueles valores que são únicos. Aquele valor representa apenas um único registro naquela tabela. A tabela pode ser um vetor de registros, ou seja, uma lista encadeada, uma árvore, ou qualquer outra forma de você organizar o dado. A tabela pode estar totalmente na memória, que aí seria uma busca interna, totalmente armazenada fora da memória ou em um armazenamento auxiliar, e é uma busca externa, ou parcialmente na memória ou não, e não. Assim seria dividido entre ambos. E aqui nessa aula nós vamos abordar principalmente 3 técnicas de busca: busca sequencial, busca binária e busca por interpolação. Também tem busca em árvores, que é um assunto para uma outra aula, e hashing. Em resumo, o objetivo é encontrar um dado registro com o menor custo. Imagina que você tem uma lista de pessoas e você tem um objetivo de encontrar uma determinada pessoa nessa lista. Um problema recente que eu estava passando, só para exemplificar, eu tinha uma lista de embeddings, de vetores que representam faces e precisava de, dado essa lista, dado uma face, achar qual é a face mais próxima da face apresentada, ou seja, é uma busca também. E buscar, às vezes, é algo que demora. É só lembrarmos do nosso dia a dia, quando você quer buscar um endereço, quando você quer buscar uma palavra em determinado local, quando você quer buscar uma página, buscar um assunto. Se, dependendo de onde esse dado que você quer buscar estiver mais organizado, mais ordenado ou menos ordenado, a tarefa de buscar vai ser mais trabalhosa ou menos trabalhosa. E é isso que nós vamos começar a discutir. Ao adentrarmos no estudo dos algoritmos de busca, vamos explorar 3 abordagens principais: a busca sequencial, a busca binária e a busca por interpolação. Cada uma dessas técnicas possui características únicas que tornam mais adequadas para determinados tipos e requisitos de busca. A escolha do algoritmo de busca mais apropriado depende de vários fatores, incluindo a organização dos dados, se eles estão ordenados ou não, e a frequência com que as buscas são realizadas. Então, começaremos com a busca sequencial. A mais simples entre as 3. Consiste em percorrer um conjunto de dados, elemento por elemento, comparando um a um deles com o valor desejado até encontrá-lo.
ou até que todos os elementos tenham sido verificados, e aí você vai retornar, não achei. Apesar de sua simplicidade e essa aplicabilidade universal, a busca sequencial pode ser ineficiente para um conjunto de dados muito grande, uma vez que, em média, metade dos elementos precisará ser examinada, em média, para encontrar um valor específico. Exemplo, você vai fazer uma busca sequencial de um determinado assunto em um livro. Quer dizer que você vai virar página a página e verificar se esse assunto está sendo abordado naquela página. A hora que você encontrar, você para. Em média, né, você vai percorrer até a metade do livro. Eu digo em média por quê? Pode ser que o assunto esteja no início, pode ser que o assunto esteja no fim. Somando tudo, a média vai ser a metade do livro. Essa é a busca sequencial. A gente parte do ponto de vista que a tabela não está ordenada. Por isso que ela pode ser utilizada tanto em uma tabela ordenada quanto desordenada. A tabela pode estar organizada com vetor ou uma lista encadeada. Bom, vamos para um exemplo prático dessa busca. Aqui temos o vetor V e nós queremos procurar o elemento 54. Ele vai fazer o quê? Ele vai percorrer do elemento 0 até o elemento 6, comparando elemento a elemento. 23 é igual? Não, é diferente, continua. 4 é igual? Não, é diferente. Até achar o 54. Quando achar, ele retorna. Assim que funciona. Eu elaborei para vocês aqui um código. Tem um código que eu vou compartilhar, inclusive, que está aqui em formato editável. Busca sequencial. Ele recebe o array e a chave. Quando ele encontra a chave, ele retorna o elemento. Assim funciona. Quando nós vamos rodar isso aqui, o array 1, 3, 5, 7, tal, quero buscar a chave 9. A chave 9, exatamente, a chave 9, o valor 9, ele vai retornar o 0, 1, 2, 3, vai retornar que está na posição 4. Vamos lá? Só para fazer um teste. Pede para rodar. Exatamente, elemento encontrado no índice 4. 0, 1, 2, 3, 4. Perfeito. Assim a gente terminou essa busca. Numa análise mais detalhada, a complexidade, considerando um array com n elementos, O de 1 é o melhor caso, quer dizer que o elemento que você está procurando já está na primeira posição. O de n é o pior caso, considerando que o elemento está na última posição, ou seja, ele vai percorrer todos os elementos. Ou que não tem o elemento encontrado, também ele percorre todos os elementos. E O n dividido por 2 é um caso médio. Como a gente tem visto nas aulas anteriores, sempre consideramos aí um caso médio quando a gente quer apresentar de forma mais abstrata a complexidade do algoritmo. A gente pode considerar, né, a busca sequencial ordenada, que consiste em entender que o array inicial está ordenado. Ele procura por um determinado valor e um array desordenado pode ser uma tarefa bastante cara. Então, se você vai procurar num array ordenado, o ponto é, eu estou procurando lá o valor, como no nosso código, esse array aqui, por exemplo, está ordenado. Observe, se eu quero o 9, né? E porventura eu estou procurando 1, 3, 5, 7 e o 9 não existe, a hora que eu entrar no 11, eu já abandono a busca. Eu já sei que não tem elemento 9 no array, não preciso ir até o fim, né? Tem essa melhora. Então, por exemplo, se eu estivesse procurando o elemento 10, ele vai, né, de 1 a 1, a hora que chegar no 11, o 10 já passou, então não tem, ele retornaria isso. Tem um detalhe que fica aí para reflexão. Será que ao ordenar, né, por ordenar, isso melhoraria? Porque teríamos também a tarefa de ordenar, né? Organizar um array, teríamos uma tarefa de ordenar. Em resumo, a busca sequencial ordenada funciona assim, né? Assume que todos os dados estão ordenados. Se o elemento procurado for menor do que o valor em uma determinada posição do array, temos certeza que ele não estará no restante do array. Só que ordenar pode ser uma tarefa complicada. É um ponto a ser analisado. Mas no caso aqui estamos procurando pelo 34, o array continua ordenado. Então imagine que quando ele chegar aqui, na posição passando da 3 para 4, entendemos que o valor já é maior, então o elemento não existe, eu não preciso continuar procurando. Desvantagens. Ordenar um array também pode ter um custo. Este custo é superior ao custo da busca sequencial, no pior caso. A gente já estudou.
Se for para fazer a busca em um único elemento, não compensa ordenar o array. Porém, se mais de um elemento for recuperado do array, o esforço de ordenar o array pode compensar. Por exemplo, vamos supor que tenha mais de um elemento, né, aqui no nosso array, mais de um elemento 9, que eu, né, tenha vários 9s, né, assim, ó, 9, 9. Eu quero retornar todas as ocorrências. Estando ordenado é mais fácil, concorda? Por quê? Ele acha um 9, ele continua, a hora que for para o 11 ele para de retornar. É diferente, por exemplo, se tiver desordenado. Busca binária. Essa é uma busca um pouco mais inteligente e ela vai ao encontro de um jogo que eu gostava de jogar com meu pai e meu irmão quando eu era criança, que é assim: pense no número. Aí você pensa, né? Entre 1 e 100. Aí a pessoa fala assim: é maior do que 50? Né? Aí a pessoa fala: é. Então você já descarta totalmente do 0 até os 50. Você já vai agora começar a mirar entre 50 e 100, né? Aí você fala assim: é maior do que 75? Aí a pessoa fala: não. Então tá entre 50 e 75. Ou seja, você vai de forma binária, considerando se está maior ou menor do que um espaço que você decide. E aí você rapidamente acha esse número, né? Então essa busca sequencial binária, ela reduz significativamente o custo, né, se os dados forem buscados dessa forma. Só que tem um detalhe: a busca binária considera que os dados estão ordenados. Dessa forma, a busca binária oferece uma abordagem significativamente mais eficiente, apesar de requerer que os dados estejam ordenados, porque ela funciona dividindo repetidamente o conjunto de dados ao meio e descartando a metade que você tem certeza que o valor desejado não está. Assim, reduz drasticamente o número de comparações necessárias para localizar determinado elemento. Assim, a ideia do algoritmo é a seguinte: assuma que a lista está ordenada, verifique se a chave de busca é igual ao valor da posição do meio da lista. Caso seja igual, já achou. Devolva a posição. Caso o valor seja maior, então você vai repetir esse processo considerando a metade superior da lista. Caso seja menor, você vai considerar a metade inferior da lista. E assim você vai reduzindo o seu espaço de busca. Aqui está um pseudocódigo. Eu elaborei aqui um código em C para nós testarmos, que é este daqui, ó, busca binária. Então, busca binária, dado um número, o valor buscado, ele verifica se o valor é igual ao valor do meio, já retorna ele. Se for menor, considera a parte inferior do array, e se for maior, considera a parte superior do array. E aqui, né, no caso desse busca binária, ele vai chamar, né, passando uma quantidade de números. É claro que a busca binária é extremamente poderosa, mas o array tem que estar ordenado. Então aqui eu não criei esse array manualmente colocando os números. Eu chutei aqui 100 números que vão de 0, né, na posição 0 a 100. A fábrica de números é sempre a posição vezes 2 mais 1. Né? Então o primeiro número vai ser 0 vezes 2 mais 1, vai ser 1. E o último número vai ser 99 vezes 2 mais 1. Então vamos rodar isso daqui para que a gente veja o funcionamento. Eu quero buscar aqui o valor 75, por exemplo. Roda. Ó, o valor 75 está no índice 37. Ele fez simplesmente, né, na busca binária, do início até o fim, e sempre considerando o pedaço do array em que o número pode estar. Lembrando que a gente está falando de um array ordenado, mas não sequencial, tá, pessoal? Porque às vezes você pode falar: mas se o array estiver ordenado, né, é só ir lá na posição. Mas aqui está um exemplo, um outro exemplo visual de um array ordenado, mas não sequencial. Eu quero localizar o 15, então eu vou lá, quem é o início? O 1, o meio está na posição 24, né, que são 10 posições, então, exato, e o meio, não, e o fim é o 100. Aqui os índices. O que nós vamos falar? Eu quero o 15, então eu vou lá no meio. O meio, peguei o 24,
24 é maior do que 15, então 15 está na primeira metade desse meio. Vou achar um outro meio, que agora é o 1. O 15, ele é maior que 5, né? Então ele está na segunda metade dessa próxima iteração. E aí agora o próprio meio é o 15. Retornei. É o índice 2. A busca binária funciona muito bem para múltiplos itens. O que quer dizer? Eu quero buscar o 15 e quero todas as posições do 15. Se o array está ordenado, basta agora, depois que eu achar o 15, né, começar a procurar um pouco antes e um pouco depois desse 15 para pegar todos os índices onde há novas ocorrências do 15. Então, caso um primeiro elemento M da lista seja encontrado na busca binária, é ativado um segundo procedimento que vai nas vizinhanças, a esquerda e a direita, até retornar todos os números 15, por exemplo, no nosso exemplo, que foram que estão na busca. Então, inicialmente são procurados elementos adjacentes na vizinhança iniciada com índice M-1, e na sequência o procedimento prossegue na vizinhança adjacente elemento M mais 1, esquerda e direita. E assim a gente retorna todos eles. Estando o array ordenado, isso vai acontecer. Análise de complexidade. A cada passo, o algoritmo reduz o espaço de busca pela metade. Dessa forma, se a gente analisar que a exponencial é uma constante multiplicação, cresce grande, o logaritmo é o inverso da exponencial, que é uma constante divisão, então ela cai vertiginosamente. Assim, a complexidade do algoritmo de busca binária é log de n. Olha que interessante. Quanto mais cresce a amostra de dados, o tempo, a quantidade de passos para busca cresce na taxa de log de n. Ou seja, muito menos do que a taxa de crescimento. O melhor caso continua sendo O de 1, mas agora é só quando o elemento buscado está no meio. Ou seja, ele bate lá no meio e achou, né? Já é o elemento. Vantagens: eficiência, simplicidade da implementação. Vocês viram que é muito simples. Tem 3 momentos, né? O meio, antes e depois. Desvantagens: nem toda estrutura está ordenada. Exige o uso de um arranjo para armazenar os dados, né? Porque quando eu vou dividindo eles, faz o uso do fato de que os índices do vetor são inteiros consecutivos. Inserção e remoção dos elementos são ineficientes, se eu precisar de mexer. E a realocação de elementos e reordenação dos dados também. São os problemas da busca binária. Por fim, vamos falar da busca por interpolação. A busca por interpolação é uma evolução da busca binária. Assume que os dados estão distribuídos uniformemente e utiliza uma fórmula matemática para estimar a posição do valor desejado. É como se a gente fizesse as proporções, né? Esse array aqui ele vai subindo os elementos de 5 em 5. Então, se eu quero procurar o 15, eu já sei que vai estar lá mais ou menos no índice 3. Entendeu? É por aí, assim. Podendo localizar elementos mais rapidamente. Assim ele faz isso do que a busca binária com as condições ideais. Então, a ideia da busca por interpolação é eu não vou dividindo certinho no meio e sempre na metade. Eu vou agora achar uma forma melhor de chutar onde o valor está. E aí, a fórmula para que eu chegue mais rapidamente nesse valor é essa fórmula que aqui está no fim aqui da tela. Meio, né, é igual a inferior mais superior menos inferior vezes, né, as posições aqui onde estão os arrays. Vamos para um elemento mais prático aqui, que é esse array que a gente já está falando. Eu quero localizar a chave 15. Quem é o início? 0. Quem é o fim? 9. O meio é isso aqui. 0 mais 9, né, que é a posição mais inferior, mais a posição superior, menos a inferior. 9. Vezes o x, que é o que eu quero buscar, que é o 15, menos o inferior, já é não o elemento, né, o índice, mas o próprio valor, no caso 1, dividido pelo
valor superior, que no caso é o 100, dividido, menos o elemento, que é o 1. Ao todo, fazendo essa conta, se vocês analisarem aqui, a gente encontra um valor próximo de 2. 0, 1, 2. Então, vou partir esse array aqui já na posição 2, é onde ele chuta o 15 tá. E ele está lá mesmo. Então, na primeira tentativa, ele já achou. Dessa forma, olha só, se as chaves estiverem uniformemente distribuídas, tipo, aqui está um pouco uniforme, né? Porque a gente percebe que está de 5 em 5, ó. Não é bem de 5 em 5, mas tem uma uniformidade aqui, ó. Daqui para cá variou 5, aqui já variou 10, aqui 5, 5, aqui já varia 20. Então aqui está pouco uniforme. Aqui 20, se eu tivesse assim, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, esse é o mais uniforme possível, né? Então quanto mais uniforme estiver, mais rápido vai ser. Vai ser o log de n, que a gente já viu que é uma taxa muito boa, né? De novo, log de n. É melhor ainda. Raramente precisará de mais comparações. Agora, se as chaves estiverem desuniformes, né? Tipo, é 1, é 10, é 11, é 12, é 13, depois 1000, 1001, 1002, ou seja, a uniformidade ela já não... É difícil de descobrir aí ela não está como uma progressão aritmética, algo que a gente imagina. A busca vai ser tão ruim quanto uma busca sequencial. Porque a equação ela não vai pegar partes significativas do array, né? Ela vai continuar dividindo o array de forma ruim. Aí, nesse caso, a busca binária seria melhor. Então, em situações práticas, as chaves tendem a se aglomerar em torno de determinados valores e não são uniformemente distribuídas. Exemplo, há uma quantidade maior de nomes começando com S do que nomes que começam com Q. Dessa forma, ao longo dessa nossa aula, nós examinamos detalhadamente cada um desses algoritmos de busca. Nós exploramos suas implementações, discutimos suas eficiências e limitações e vimos como eles podem ser aplicados a diferentes problemas que a gente pode passar aí no dia a dia com busca. Com o entendimento sólido dessas técnicas fundamentais, vocês já estão equipados para escolher e implementar o algoritmo de busca mais adequado para a situação que vocês encontrarem. É claro que, como a gente tem falado ao longo das aulas, esses algoritmos provavelmente já estarão implementados nas APIs, nos frameworks que vocês venham utilizar, como o Pandas, o próprio banco de dados, já possui algoritmos de buscas implementados. Mas conhecer o funcionamento é importante, primeiro, para você saber dosar melhor quando você vai usar esses frameworks e até para inspirá-los em códigos novos nas pesquisas de vocês. Dessa forma, você consegue otimizar ainda mais o desempenho das suas aplicações e sistemas. Assim encerramos a aula. Estude, refaçam os códigos e qualquer dúvida, estamos aí. Até lá!